Max Verstappen está de saída da Red Bull e Piastri de saída da McLaren. Se você unir tudo, você já entendeu o que vai acontecer. Hoje vamos comentar não só pela essa mudança dos dois pilotos, mas também entender por que eles estão fazendo isso e para onde eles vão. O Max está muito claro, ele vai para a McLaren. Mas e o Piastri? Também no vídeo de hoje, a FIA estuda proibir a asa Macarena por conta dos dois acidentes que aconteceram com o Max na Áustria e na Inglaterra. Hoje no Diário de Pista. Vamos começar pelo fator de abertura, a saída do Piastri na McLaren. O Piastri, ele sente um desgaste na relação dele desde aquela corrida de Monza. O empresário dele, o ex-piloto Mark Webber, ficou na cabeça dele falando, olha, eles te sacanearam, o que eles fizeram eles não poderiam ter feito. E assim, a gente concorda que, né, não deveria. E desde aquele momento a relação McLaren e Piastri ficou um pouco estranha, né? O Piastri parou de render, inclusive depois daquela corrida em Monza, e acabou o título indo para a mão do Lando Norris. E óbvio, pela diferença de pontos, não foi por aquela corrida, mas psicológico conta muito no esporte. E isso pode ter afetado demais o Piastri. Não à toa ele pediu para sair, né? Ele comunicou à equipe que no final do ano ele não vai seguir e procura novos caminhos. Com isso, a McLaren precisa de um segundo piloto. E tem um peixe grande dando sopa por aí nesse mar, que é o Max Verstappen. Ele tá doido para sair da Red Bull por alguns motivos, que eu vou listar eles agora. Primeiro, a equipe da Red Bull tá sendo praticamente refeita. Vários engenheiros, entre outras posições de grande cargo na Red Bull, estão indo para outras equipes, Aston Martin, e muitos para McLaren, inclusive o seu engenheiro-chefe, o Gianpiero Lambiase, que vai para a McLaren. Ou seja, ele tá seguindo o que é o caminho natural para ele, todos indo para laranja. Fora que a McLaren, dentre as quatro grandes, é a única que tem uma opção em aberto. A Ferrari tem o Leclerc e o Hamilton. Não vai abrir mão de nenhum dos dois. A Mercedes tem o barato e competentíssimo Antonelli e o orgulho da casa, George Russell. E ela já disse que não vai abrir mão dos dois e inclusive negou o Verstappen, negou o pedido e ainda a redução salarial dele. O Verstappen falou, eu vou e eu reduzo meu salário. E eles disseram, então reduza. Você vai ficar aí. Eu tenho dois pilotos. E uma coisa que eu vi o Rodrigo do Splash and Go falando e faz muito sentido. Não dá para chegar acima de primeiro. Então se os seus dois pilotos estão garantindo as vitórias e os pontos da sua equipe e eles são muito mais baratos do que o Max Verstappen, então por que eu vou trocar? O que sobra, a última opção, a McLaren. E agora com a saída do Piastri, é a opção certa de saída, mas talvez não de carreira. Ontem surgiram rumores de que Max e McLaren já estão pra assinar. Quem acompanha o futebol sabe, falta só assinar. É só passar no exame médico. É isso que tá acontecendo com o Max e a McLaren. Falta só assinar. Isso vai acontecer. Não acontecer vai ser uma reviravolta gigantesca. E aí fica aquele ar do, será que o Max ele tá fazendo a coisa certa? Porque o que a gente vê do cenário da Red Bull é que além dessa grande demanda de saída dos engenheiros, também ele reclama que ele parou de ser ouvido. Os engenheiros não escutam mais os feedbacks dele para melhorar o carro nos pontos que ele acha fraco. E assim melhorar a performance do carro e a performance do próprio Verstappen. Não à toa, o Radiar tem chegado cada vez mais próximo dele e inclusive ficou à frente no último final de semana na classificação. Na corrida foi um vareio. Aí, na corrida, aí, meu irmão, é complicado. Essa reclamação de que a equipe não ouve ele é muito semelhante a que o Hamilton falava da Mercedes, que mesmo na época de vacas gordas, a equipe não ouvia o Hamilton, mas ele ganhava. E depois que ele parou de ganhar, ele encheu o saco e foi pra Ferrari. Então é um movimento muito semelhante ao que está acontecendo com o Verstappen e a Red Bull. Eu não acho que é uma boa ideia, porque a Red Bull é uma equipe competentíssima. E além de tudo, tem motores de fábrica. Quem fabrica os motores da Red Bull é a própria Red Bull com a sua parceria técnica com a Ford. E a Red Bull é o motor mais potente de combustão interna da Fórmula 1. E assim, os anos vão passando e essa diferença de motores, ele vai diminuindo. Eu lembro muito em 2014 quando mudou o regulamento para essa era híbrida e a Mercedes era um foguete. Pô, parecia SpaceX. Coisa linda. A Williams, meu Deus, chegava em Spa, todo mundo olhava os gráficos de velocidade e só aparecia as duas Williams. Se a Williams tivesse 3 carros ali, o gráfico era todo deles. Mas aí foi passando o tempo, a Ferrari chegou muito próximo com aqueles motores 100% legais da Ferrari. A Renault nunca chegou a ficar próximo, mas a gente não acredita na competência da Renault desde 2006.
Então, essa diferença de motores que existe hoje e que não é muito grande entre Ford e Mercedes, a tendência é ficar menor a cada ano. Então seria mais uma diferença de chassi e piloto. Quando você coloca a diferença de piloto, só tem um nome na Fórmula 1 que consegue bater de frente. E o nome dele é Lewis Hamilton. O Antonelli está a caminho de ser um desses, mas ainda não é. Verstappen, em um carro com condições de disputar a vitória, é 50% de um campeonato. O Russell, com um carro com condições de disputar a vitória, ele se pá! É campeão. Essa é a diferença entre um piloto como Max Verstappen e um ótimo piloto como George Russell. Então eu vejo como um erro. Ou então uma saída ansiosa da Red Bull. Um problema que ele quer resolver agora. E tá arranjando uma situação para resolver agora. A McLaren, por outro lado, reclama que a Mercedes esconde o jogo dos motores. Fala que a Mercedes não passou para ele todas as especificações, não passou todos os dados. Ou seja, a McLaren chora porque é cliente. Se a McLaren produzisse o próprio motor, ela não teria esse problema. Mas ela não tem um know-how. A McLaren não sabe como construir motores como a Mercedes, que é a referência da Fórmula 1 junto com a Ferrari. Então é esse tipo de equipe que ele vai? Ó, Max, a gente construiu um carro para você que é perfeito, a gente vai ouvir todos os seus feedbacks. E na hora que chegar na reta de Monza, você vai ficar 3 décimos atrás da Ferrari e 3 décimos atrás da Mercedes. Sendo que a gente tem o mesmo motor que a Mercedes. Por quê? Porque a gente não sabe usar. Muito simples. É óbvio, é uma visão de agora, mas pro futuro, a Mercedes ainda precisa entender como que funciona o motor. E a proporção é péssima, porque a McLaren só tem 2 carros. A fabricante de motores Mercedes tem 8. 2 Mercedes, 2 McLaren, 2 Williams e 2 Alpines. A quantidade de dados e aprendizado que a Mercedes tem é infinitamente maior do que da McLaren. E aí a gente se coloca no lugar do Piastri. O Piastri, beleza, ele saiu da McLaren. Tá, lindo, perfeito. Resolveu o problema dele agora também. Aí o Piastri, ele tem nome o suficiente para substituir Russell e Kimi Antonelli? Não, não tem. Ele tem nome suficiente para ficar no lugar do Lewis Hamilton e do Leclerc? Não tem, não tem. E se ele for para Red Bull? Ah, mas a Red Bull vai subir os cabos da bicarb. A gente só tem que saber se vai ser o Lawson, se vai ser o Lindblad ou se vai ser o Tissolov. A gente só vai descobrir isso. Mas a gente sabe que primeiro eles vão subir alguém na Vicar. Ah, ele vai esperar? Quais outras opções que ele tem? Aston Martin, fezes puríssima. Aston Martin, Cadillac, Williams, com uma possível saída de Carlos Sainz, e isso vai mexer mais ainda. Haas, muito difícil porque a Toyota quer colocar o piloto delas, o Yuki Tsunoda, e a Ferrari quer colocar o piloto dela, o Rafa Câmara, e aí chega o Piastri e fala: oi. Não vai acontecer, meu irmão. Então, as janelas de oportunidade do Piastri vão se fechando. Ele sai das 4 grandes para um possível 4 médias. E é aí que hoje surge um rumor e uma notícia que pode ser animadora para ele. Piastri conversa com a Audi. Brasileirinhos, calma. Bortoleto tá lindo, Bortoleto tá lá. Bortoleto é o nome da Audi, tá? Tá. Tudo certo. Ele vai entrar no lugar do Hülkenberg, que já é um piloto muito mais experiente e que tem sim uma diferença de pilotagem pro Piastri. Piastri hoje é melhor que o Hülkenberg. Então ele conversa com a Audi. Acreditar no projeto da Audi hoje faz muito sentido. Aquela coisa que eu falei, a diferença dos motores vão diminuir com o tempo, e o Bortoleto disse que o chassi da Audi é muito bom, que o que ele sofre mesmo são as retas. E se olharmos algumas telemetrias, a gente vai perceber que realmente o chassi da Audi em curvas de média e baixa velocidade, a Audi responde muito bem, mas em momentos de reaceleração em meio da reta é um desastre completo, é feio. Então mas isso dá para corrigir. Ainda tem um ADU, é o primeiro ano do regulamento, ano que vem o motor de combustão interna vai ter um poder maior do que as baterias, não é mesmo Max Verstappen? Então é uma ótima ideia para o Piastri. É um projeto em que ele consegue evoluir junto com o Bortoleto e ele chega com uma experiência, uma bagagem maior. É bom para todo mundo. E imagino que esse seja o caminho natural. O Hülkenberg vai sobrar. O Hülkenberg vai sobrar nessa. Seguindo então para o próximo assunto, a FIA estuda a proibição das asas Macarena. E fica aquela dúvida, qualquer asa que mexe é perigosa ou só a Macarena que é perigosa? Porque os problemas que a gente teve com o Max Verstappen e a Red Bull foram por causa dessa asa. Ah, não fechou direito, aí ele varou lá em Austin. Ah, não fechou direito e aí ele varou em Silverstone. Mas aí que tá, a Ferrari não teve em nenhum momento problema com isso. A McLaren testou essa asa, não validou e vai trazer depois. É perigoso utilizar a asa ou a Red Bull é perigosa? A FIA está levando isso em consideração? E aí entra outra coisa. Se a Red Bull é perigosa, a FIA vai proibir a Red Bull de usar a Macarena? Ou ela vai dar uma multa? Ou ela vai dar um... Ei,
Atenção, hein? Eu preciso que você valide antes. Me mostre os testes que vocês fizeram. Então ela tá resolvendo um problema da maneira mais fácil e tá levando outras duas equipes no balaio. A Ferrari não tem nada a ver com isso. A Ferrari não fez nada de errado. Inclusive a Ferrari só vem levando também, né? Proibiram lá a asa de escapamento, o assoalho da Mercedes que a FIA permitiu pra Mercedes, proibido pra Ferrari, né? A Ferrari só tá levando taca também. Mas enfim. E a FIA fica nessa. Ela tá em cima, ela tá de olho e isso entra naquela área cinza do regulamento. O que é uma área cinza? Isso é uma caneta. O regulamento fala que ela precisa ser azul. A caneta é azul, mas o azul da McLaren é menos azul do que o azul da Ferrari. E o azul da Red Bull é mais azul do que as outras duas, mas todas são azul. Isso é uma área cinza do regulamento. É quando há diversas interpretações para um único comando. Agora, se a FIA chega e fala, gente, eu quero azul royal especificação XYZ, todas as equipes vão ter o azul royal especificação XYZ. E essa é a ideia que eles querem trazer para as soluções aerodinâmicas dos carros desse ano. Então vamos ficar de olho nas atualizações que a FIA pode trazer para o próximo ano. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido. Muito informativo e opinativo. Lembrando para seguir a gente em todas as outras redes sociais. Todos os dias eu posto vídeos verticais com as notícias do dia e também a minha opinião sobre. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, seguir a gente em todas as outras redes, vou reforçar. Deixa o seu curtir aqui e deixa o seu comentário. Você acha que o Max está fazendo certo ao sair da Red Bull agora? Independente que seja para a McLaren, ele está fazendo certo de sair da Red Bull agora? Eu quero saber de você. Eu sou Yuri Valentim e esse foi o Diário de Pista. Tchau!